Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia, que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Estamos aqui mais uma vez para juntos desfrutarmos do nosso alimento diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade, combatendo o bom combate. Chegamos na semana 3, segunda-feira, e o nosso tema de hoje é Estamos no meio de um combate. Vamos repetir comigo? Estamos no meio de um combate. Você está no meio de um combate. Eu também estou no meio de um combate. Todos nós estamos nesse combate. E quem nos arregimentou, quem nos chamou, foi o próprio Senhor Jesus. Então, o versículo para nossa leitura de hoje, nosso texto bíblico, está em Salmos capítulo 110, versículo de 1 a 3. Vou ler aqui nessa tradução que é bastante interessante. Fala assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Versículo 2: O Senhor lhe enviará de Sião um cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. Versículo 3: o seu povo se apresentará voluntariamente no dia que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como orvalho da aurora virão os seus jovens. Então, quando o assunto é estar no meio de um combate, é muito importante, é essencial que essa pessoa esteja atento, esteja em estado de vigilância. Não pode vacilar nesse momento do combate. Claro, isso está relacionado aos nossos dias com preservar o ensinamento ortodoxo dos apóstolos. O ortodoxo está relacionado com a linha central do ensinamento. Manter essa linha, guardar, preservar esses ensinamentos de acordo com a economia de Deus. E os apóstolos nos deixaram esses ensinamentos, e hoje também nós temos o falar profético, que tem como fundamento esses ensinamentos. Então, como esses que estão no meio de um combate, nós temos que preservar essa palavra saudável. E uma vez que recebemos esses ensinamentos, nós somos mantidos de forma saudáveis. Somos alimentados não apenas para falar sobre o que nós conhecemos, mas muito mais do que isso, é para manifestar a vida divina em nosso viver. Um viver de justiça que manifesta a Deus na carne. Então, nessa semana veremos sobre isso. Aprenderemos também que o viver cristão não se baseia em ordenanças, mas no operar da vida divina em nós. Também veremos que não podemos permitir que o orgulho e a ambição de ter nossa própria obra nos tornem cegos. Pois na igreja a obra é do Espírito. Não é uma obra humana. O Espírito é quem conduz, o Espírito é quem administra. Por fim, nós veremos nossa missão como exército de Deus e como a noiva de Cristo. Que tenhamos um bom desfrute de cada um desses pontos no decorrer da nossa semana. Hoje, em cima desse tema de estar no meio de um combate, nós já temos visto em mensagens anteriores que nós estamos no meio desse combate, de uma carreira, de uma corrida, e durante um combate, a nossa vida está em jogo. Um pequeno vacilo, uma falta de vigilância, um descuido, e nós somos mortos. Então, nesse combate, nós não podemos estar sonolentos, passivos, não podemos estar
distraídos, não podemos estar cheios de dúvidas do motivo do combate. Toda guerra, o soldado precisa saber por que ele está combatendo. Tem uma causa. Então nós não podemos ter dúvida em relação à causa do nosso combate. João fala que nós somos companheiros da tribulação, da perseverança e no reino. Então, a razão do nosso combate tem que estar bem definida em nossa mente e em nossos corações. Um soldado que luta sem uma visão da causa, ele não conseguirá sobreviver no campo de batalha por muito tempo. Então, nesse combate, nós precisamos dar tudo de nós, colocar todo o nosso ser nesse combate, porque disso dependerá a nossa sobrevivência, o nosso êxito, a nossa vitória. Então nós não podemos ficar preguiçosos no campo de batalha, não podemos estar indolentes. Cada fração de segundo é importante para a nossa vitória. Estamos no meio de uma corrida, no meio de um combate, em que o nosso adversário é Satanás. E ele tenta sufocar a igreja com mentiras, injustiças e impiedades. Satanás, como nosso inimigo, ele está fora. Ele é o nosso inimigo fora do nosso meio, de onde nós vivemos. Mas Satanás, como nosso adversário, ele está no mesmo espaço que nós, no mesmo ambiente que nós. E é isso que nós precisamos prestar atenção nesse combate. De ver o inimigo, ver Satanás, aliás, como um adversário. Então a mentira nem sempre está lá fora, no sistema mundano. A mentira, sim, está lá reinando, mas não fica só lá. Pode ocorrer que isso esteja no nosso ambiente de vida da igreja, no nosso ambiente familiar, no nosso relacionamento com os irmãos. Por isso que Paulo fala, falar a verdade, cada um fale a verdade com o seu próximo, com o seu irmão. Que a nossa palavra seja sempre temperada com sal, porque pode ser que a mentira esteja no nosso meio. Aí ele fala, deixando a mentira. Então nós não devemos pensar numa mentira apenas lá da imprensa, da mídia, dos ensinamentos ideológicos, das fake news. Nós temos que pensar na mentira que pode acontecer no nosso interior, no nosso relacionamento com os irmãos. E o diabo usa isso para nos tirar do combate, para tirar na nossa mente, dar um tiro na nossa mente. E na semana passada nós falamos sobre os sofismas, das fortalezas mentais que o diabo lança em nós. Isso é uma arma diabólica. Então pode acontecer no nosso meio injustiças. Mas o Senhor permite que nós também sejamos flechados aí, atacados por injustiças. Como nós vamos proceder? E também impiedades. Então, tudo isso o adversário pode estar usando contra nós, ele usa contra nós, na verdade, para nos abater. Mas do nosso lado nós devemos ter uma disposição, amados irmãos. Nós não seremos vencidos por Satanás. Quero encorajar você a repetir comigo nesse momento. Eu não serei vencido por Satanás. Eu não serei vencido por Satanás. Mesmo que ele tente criar várias situações para me derrubar, mas eu estou em estado de vigilância, eu estou apercebido. Por um lado eu cuido de mim mesmo, dos meus equipamentos de segurança. Por outro lado eu também estou apercebido das suas ações, das suas estratégias, das suas armadilhas. E também tenho até visão de ajudar outros que estão ao meu lado. Nós não seremos vencidos por Satanás. E de fato nós estamos em um momento especial dentro desse combate, semelhante ao da aurora, o versículo que nós tomamos como base aqui, para
para a nossa leitura de hoje, falar do combate, está bem revelado aqui nesse texto, porque fala assim: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então aqui implica em uma batalha, em um combate. Tem o Senhor e tem os inimigos. E os inimigos serão colocados debaixo dos pés do Senhor, que está sentado à direita do Pai. Então tem um combate para que isso aconteça. O Senhor lhe enviará de Sião um cetro do poder para reinar. Cetro aqui é para reinar, é autoridade para subjugar aqueles que se opõem, dizendo: domine sobre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia que você manifestar o seu poder com santos ornamentos, como o orvalho da aurora. Então aqui entra um outro tópico, a questão da aurora. O orvalho da aurora. Então a aurora é um momento especial, é um momento único, é um momento singular, que ocorre o processo do amanhecer, do surgimento do sol, do nascer do sol. Então durante a noite existe apenas um momento chamado de aurora, que é exatamente esse momento da transição de noite para dia. Se deixarmos escapar, ele não voltará mais. A aurora preanuncia o nascimento do sol. E na realidade espiritual, aplicando aqui no aspecto espiritual, é o momento que preanuncia a vinda do nosso Senhor. É o momento em que Deus se apressa em fazer algo para que sua economia, seu plano seja totalmente executado. É a ação divina para o cumprimento do seu plano. Então é um momento especial. É um momento que o Senhor se levanta da sua santa morada. Na aurora, Deus conta com a igreja para que ela, por meio do trabalhar do Espírito Santo, coopere para finalizar sua obra. Então existe, por um lado, a ação divina, por outro lado, o Senhor precisa da ação da igreja. Se a igreja permite que o Espírito Santo trabalhe nela, ela vai cooperar para que o Senhor cumpra esse momento que nós estamos chamando aqui de aurora. E a palavra aurora é uma definição popular dos primeiros raios do sol que nascem no horizonte. Isso é uma definição bem rasteira da palavra aurora. Mas existem outras definições mais profundas que foram estudadas pelos cientistas para definir que não é só quando o sol ali se coloca no horizonte. Já esse processo do nascimento do sol já está acontecendo antes. E aí eles dão o nome de aurora astronômica. Depois, aurora, à medida que vai ocorrendo esse processo digamos assim, da movimentação do planeta, né? Então vem um determinado grau, tá certo? Do ponto aqui observado, está num determinado grau, 18 graus, é a aurora astronômica. Depois 12 graus, a aurora náutica. Depois 6 graus é a aurora civil, onde todas as pessoas já veem o sol e o dia clareia, que já é a aurora civil. Todos nós conhecemos essa aurora, que é mais geral, que todos os olhos veem. Mas a aurora náutica já é para um tipo de especialista. A aurora astronômica, mais ainda. Então hoje nós podemos observar a volta do Senhor, tem esses aspectos, nós podemos aplicar esse aspecto da aurora aqui, como o salmista relatou, né? Ele diz aqui: como gotas de orvalho da aurora virão seus jovens. Então aí tem até um gráfico no seu alimento diário para você entender como que ocorre esse processo da aurora. Noite, depois vem a aurora astronômica, 18 graus, a aurora náutica, 12 graus, a aurora civil, 6 graus e o amanhecer propriamente dito. Então tudo isso está relacionado com a volta do Senhor.
Durante a aurora astronômica, os astrônomos observam que a luz de algumas estrelas começam a se desvanecer. É nesse momento que eles percebem a chegada da aurora. Hoje, cada um de nós precisa ser especialistas em observar a volta do Senhor. Não sei se os irmãos lembram, né, quando o Senhor Jesus veio pela primeira vez, os magos observaram os sinais para saber onde o Senhor ia nascer. Eles seguiram os sinais o sinal das estrelas. Eles eram especialistas em observar isso. Mas os que não eram, não estavam aguardando a vinda do Senhor. Estavam vivendo de qualquer maneira. Mas aqueles magos não estavam vivendo de qualquer maneira. Eles só estavam no momento do Salvador nascer aqui na terra. Vamos ver onde ele vai nascer. E começaram então a observar os sinais. Então hoje também nós vamos ser especialistas em buscar, identificar o momento da vinda secreta do Senhor Jesus. Seria o momento astronômico. Então eles os astrônomos observam que quando o Sol começa, quando o grau terrestre na verdade começa a inclinar e algumas estrelas perdem o seu fulgor. Então os especialistas, os astrônomos conseguem ver isso. Mas também tem a aurora náutica, que para os navegantes, né? Essa aurora é importante porque a partir dela se consegue distinguir o céu no horizonte, uma vez que durante a noite não consegue ver nada. Eles não veem o sol propriamente, mas eles conseguem discernir a terra do céu. Porque já é um tipo de aurora ali, que é a aurora náutica. Então eles conseguem se guiar, porque à noite eles não conseguem ver nada. Então eles ficam observando esse momento para poder se guiar no oceano. Navegar na direção correta. Espiritualmente falando, se você não percebeu a aurora astronômica, você ainda pode perceber a náutica. Ambas estão relacionadas com a vinda secreta de Cristo. A aurora civil, que ocorre após a aurora náutica, indica que está próxima à vinda pública do Senhor. Aí já aconteceu arrebatamentos, os vencedores já foram arrebatados. Então você já vai ver o que todo mundo vai ver. Aí já é tarde demais. Nós devemos perseguir ou o primeiro momento da aurora ou o segundo momento da aurora. Não podemos esperar o momento aberto da vinda do Senhor. Portanto, esperar essa aurora significa perder a volta secreta do Senhor Jesus. Então, que possamos ser esses sensíveis no que diz respeito à vinda secreta do Senhor, que é a aurora. E o nosso Senhor Jesus já cumpriu seu papel aqui na terra, já obedeceu a Deus até a morte, e ele foi ressuscitado entre os mortos, exaltado à sua direita, que é o que diz o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita. Quando é que o Pai falou isso? O Senhor aqui é o Pai, o primeiro da Trindade. E disse o Senhor ao meu Senhor, é o Filho. Quando é que aconteceu isso? Exatamente quando o Senhor ressuscitou e ascendeu os céus. Foi o que ele ouviu. Senta-se à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Isso já aconteceu. E nesse momento, quando o Senhor fala isso, então ele transmite uma ideia de que agora você vai aguardar que quem vai entrar em ação é uma outra pessoa. Essa pessoa é a igreja, né? Aí o Senhor fala, aguarde, eu ainda vou fazer algo para finalizar o meu plano. Então, nesse momento, Deus dará a Cristo o cetro de poder quando essa outra pessoa, que é a igreja, tá certo? Fazer a sua parte, o Senhor vai entregar o cetro de poder para o Senhor Jesus dominar sobre os seus inimigos. Então, está dizendo aqui, olha, o Senhor lhe enviará de Sião cetro de poder. Então, o cetro não está na mão do Senhor hoje, no trono, o cetro não está. Porque o cetro virá de Sião. Não está ainda na mão dele. O reino do mundo ainda não se tornou do Senhor e do seu Cristo, mas tornará. Mas quem vai fazer essa transição é Sião, tá certo? É Sião que vai fazer. O cetro Sião representa a igreja, e é de lá que virá o cetro. E qual igreja é essa? Não a igreja no seu sentido geral, mas uma igreja lutadora, uma igreja que combate, uma igreja que corre seriamente a carreira, a corrida, e a igreja que guarda a fé.
Então que possamos almejar ser essa igreja na nossa cidade. Não mais um grupo de cristãos na nossa cidade como os demais, mas nós devemos fazer a diferença. Nós temos recebido o falar profético, nós temos recebido revelações e Deus tem escancarado o seu coração para nós. Então nós devemos nos posicionar à altura desse dispensar divino que nós temos recebido. Nós devemos ser essa igreja que luta, que percebe que está no meio de um combate e que combate, e que corre a carreira e que guarda a fé. Além disso, na aurora, algo extraordinário. Além disso, na aurora acontecerá algo extraordinário. Aqueles que na igreja estiverem acompanhando a palavra profética, perseguindo a Cristo e acompanhando de perto tudo que tem sido falado, se apresentarão. Só esses que estão nesse momento aí, estão apercebidos, estão buscando ter essa visão, e por causa disso eles acompanham o falar profético, por causa disso eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Eles não se deixam levar pelas circunstâncias, pelas pressões que o mundo levanta contra eles, pelas questões que muitas vezes ocorrem conosco no viver da igreja. Eles não se deixam levar porque a visão deles está em Cristo, como diz Hebreus 12, olhando firmemente para Ele, para o autor e consumador da fé. Então alguém que está no meio de um combate, ele tem os olhos mirados em Cristo e não em circunstâncias. Então isso está acontecendo. Esses estão perseguindo Cristo, estão acompanhando o falar profético. Esses vão se apresentar para essa convocação. Se apresentarão voluntariamente no dia da sua convocação. Então hoje é o dia da convocação. O Senhor está nos convocando para fazer parte dessa força militar, desse exército que lutará para entregar, para conquistar o cetro e entregar para o Senhor que nos aguarda. Graças a Deus, muitos têm se apresentado voluntariamente a esse grande general que virá. Quando a aurora chegam também as gotas do orvalho. E isso significa que neste momento especial, Deus está formando um grupo de jovens que se tem alistado apesar de tudo que o mundo lhes oferece. O mundo produz apatia nos jovens, mas os jovens da aurora continuam a se apresentar, pois são diferentes. Você aí que está me ouvindo, você é um jovem da aurora. Você não é um jovem da noite e nem um jovem quando o dia já clareou. Você é um jovem da aurora. Por isso você precisa se apresentar para lutar, para sair, para pregar o evangelho, para fazer a comportagem dinâmica, orar pelas pessoas na rua. Dedique um tempo, 1 hora por semana, não importa se é por dia, se você pode, se é por mês. O importante é você se apresentar. Por um lado, no seu interior, esse fogo está queimando, o Espírito Santo está trabalhando em seu interior, está te despertando, está te reavivando. Por outro lado, isso resulta numa obra, e essa obra é a pregação do Evangelho. E nós sabemos também que esse encargo hoje tem se estendido a qualquer irmão e irmã que queiram fazer parte desse exército aí. Comportagem de 1 hora. Você pode dedicar 1 hora da sua semana ou do mês com um kit de livros que leva esse evangelho, essa revelação. Você sai para a rua para orar pelas pessoas, abordar as pessoas e orar por elas. Isso é um momento especial para nós. Nós devemos aproveitar esse momento. Não perca essa oportunidade que o Senhor está te dando nos dias atuais. Amém? Jesus é o Senhor. Tenha um bom dia. Que o Senhor continue te guiando, te guardando, te despertando para esse momento. Amém.